Bom dia, queridos. Estamos juntos para mais uma lição da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos, Macapá Central. E estamos, se não me engano, no nosso 16º encontro online, né? Então estamos há 16 domingos aqui juntos, pela graça de Deus, agradecendo sempre porque nós temos esse veículo, esse meio, não é, para nos comunicar, e vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Estamos aí tentando aprender. Eu quero também saudar os amigos que estão no Facebook e que não pertencem à classe. Temos várias pessoas, nossos amigos, que estão participando conosco. Queremos incentivá-los a participar. Eu sei que não é muito o padrão que a gente está acostumado no Facebook, né? Ouvir uma pessoa durante 90 minutos, mas é assim que nós trabalhamos na classe, e é assim que nós pretendemos continuar, até para que quando nós voltarmos para os nossos encontros presenciais, a gente não estranhe, né? Já expliquei isso aqui. Então nós preferimos manter o mesmo tempo de lição que nós teríamos se estivéssemos presencialmente. Luísa, eu vou te pedir um favor, diminuir um pouco. Luísa está me assessorando aqui. E nós vamos começar com uma palavra de oração, pedindo a Deus que abençoe o estudo da sua palavra aos nossos corações hoje de manhã. Oremos. Ó Deus, mais uma vez nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, agradecendo por esta classe, pelos irmãos que se reúnem, ó Deus, a cada domingo, ali no nosso prédio, e sobretudo por aqueles que têm perseverado em estudar a Tua Palavra com diligência, com dedicação, ó Deus, com temor do Senhor. Eu agradeço por cada um deles, agradeço por cada pessoa, ó Deus, que tem se disposto a, nessas horas, aos domingos de manhã, ouvir a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra. Rogo, ó Deus, que Tu abençoes a cada uma. Tu conheces cada coração, Tu conheces as necessidades de cada um de nós. Também, ó Deus, eu oro por aquelas que estão enfermas, que o Senhor, segundo a Tua misericórdia, o Teu amor, possa ajudá-las, restabelecendo a sua saúde conforme a Tua vontade. E oramos por todo o Teu povo, ó Deus, nos diversos lugares deste mundo que hoje se reúne para ouvir a Tua Palavra. Que a bênção do conhecimento do Senhor seja com todo o Teu povo. É a nossa oração, é o que nós Te pedimos, e pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu acho que eu preciso começar falando da nossa prova, né? Parece que a nossa prova assustou um pouco o povo. Pelo menos no grupo de WhatsApp da classe, eu achei baixa a adesão. É sempre possível que mais pessoas tenham feito e não tenham reportado, né? Eu sei que algumas pessoas ainda estão fazendo, eu achei ótimo, né? Falava com uma irmã, ela me falou: olha, o povo está fazendo no ritmo deles, no ritmo que dá, é só isso que a gente quer, né? Que você faça no seu ritmo, não é? Mas que você realmente se empenhe de fazer a prova. Eu já falei isso para as pessoas que estavam na reunião que nós fizemos para corrigir a prova. Nós passamos 7 meses estudando o livro de João. Foi muito, né?
eu realmente não me dei conta disso até quando eu fui elaborar a prova, que eu fui fazer as contas, que eu fui verificar, né? E aí, lá início de novembro, né? Primeiro domingo de novembro, se não me engano, nós começamos o Evangelho de João, ficamos até praticamente final de junho, né? Então foi realmente muito tempo. E a prova de 5 páginas, eu acho que fez jus a esse tempo. E a gente poderia fazer até muito mais. Eu tenho pelo menos uma questão que eu tenho que responder, que foi elaborada pelo nosso querido Ney Costa. Ele me passou essa questão e eu estou aí. Ainda bem que ele não colocou prazo, né? Só colocou o número de linhas, né? Ele quer 30 linhas no mínimo, né? Acho que eu vou fazer, parece os meus alunos, quando eu passava a prova para eles que eu exigia o número mínimo de linhas, eles faziam com uma letra desse tamanho, garrafal assim, né? Para dar o número de linhas lá que eles queriam, né? Enfim, a gente está disposto a fazer, né? A prova lá, e a gente vai fazer. Mas o povo parece que ficou meio assustado, pouca gente na correção, eu esperava mais pessoas, né, na correção, e a gente vai insistir que os irmãos realmente continuem fazendo, né, essa prova. Só um instantinho, gente, a gente vai ajeitar uma coisa técnica aqui, tá? Eu acho que a gente vai ter que trocar o aparelho, é isso, Heloísa? A gente está com um problema aqui, pessoal. Recebemos um feedback aqui que o som não tá bom. Vamos tentar primeiro melhorar aqui, que talvez o... Agora eu acho que vai melhorar. Desencosta aqui um pouco, Heloísa. Está encostando na mesa. Obrigado aí, pessoal que está dando retorno aí, né? A gente vai ver se melhora agora, né? Olha, gente, eu estou usando o meu telefone, então você pode mandar mensagem para Fátima, tá? Mesmo para a Heloísa que está aqui com a gente, você que tem o contato da Heloísa, você pode falar. O pessoal estava reclamando que não estava ouvindo, não é, direito. Então você pode aí, agradeço quando vocês fizerem essas colocações. Vamos ver se melhorou. Se não tiver melhorado, a gente troca. Eu estava usando o telefone da Fátima, na verdade. Hoje eu resolvi usar o meu. Vamos ver se vai melhorar agora. Então, como eu disse, faça a prova. Tá lá no nosso grupo, né? Faça a prova. Aproveite aí essa oportunidade que a gente está dando para você verificar. Prova não é acerto de contas, né? A avaliação não é para você, não é para o professor pegar o aluno. Por mais que algumas questões o pessoal falou, isso aqui é pegadinha, cuidado que isso aqui é pegadinha. Realmente tinha umas pegadinhas na prova, mas é pegadinha do bem, viu? Não é para prejudicar ninguém, é só para a gente aí procurar aprender, procurar se aperfeiçoar cada vez mais na palavra de Deus. Quero dizer também, estamos aí hoje com uma sessão de informes, né, um pouquinho longa. Eu quero dizer também que nós já decidimos qual o material que nós vamos trabalhar. Vou mostrar aqui para vocês essa revista, Atos dos Apóstolos. Está aparecendo aí ao contrário, porque eu estou com a câmera frontal, tá? Mas é essa revista aqui, tá certo? Eu já baixei aqui no Kindle. Se você tem o seu Kindle, você pode baixar, né? Está disponível e nós já encomendamos. O pessoal aí que pediu, né? A gente já fez a encomenda e segundo lá o pessoal lá, leva mais ou menos uns 15 dias para chegar aqui. Então nós já estamos aguardando Atos dos Apóstolos. Eu acho que é uma sequência até natural, não é? Eu sei de alguns irmãos que já estavam lendo o livro de Atos, né? Terminaram aí o livro de João e logo emendaram, né, o livro de Atos, e eu creio que vai ser um estudo realmente bastante proveitoso para todos nós. Tomara que sim, né? E assim que a revista chegar, a gente vai dar um jeito de distribuir, se a gente ainda tiver isolado, e nós vamos começar a estudar esse livro
que é também um livro maravilhoso que conta para nós, né, os primórdios da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos primórdios, né? Eu gostei do subtítulo da revista, né, que a editora colocou, 30 anos que mudaram o mundo. Muito bem colocado mesmo, não é? 30 anos que mudaram o mundo. Eu já respondi, Luísa, já falei, é a editora Cristã Evangélica, tá? Revista Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, tá certo? Editora Cristã Evangélica. A mesma editora que a gente estava trabalhando, é uma série que eles têm sobre o Novo Testamento, série específica para a Escola Bíblica Dominical, grupos pequenos, né? Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Editora Cristã Evangélica, tá bom? Muito bem. Enquanto não chega aí a nossa revista, né? Eu pensei, eu vou fazer um estudo introdutório, mas aí tem uma introdução na revista e eu resolvi, não, eu vou esperar realmente a revista chegar. E fiquei pensando, bom, o que a gente vai falar então nesse interlúdio aí? O que a gente vai fazer? E me ocorreu, inclusive o pastor Egon falou sobre isso no domingo, né? A temática família está, digamos assim, na agenda geral, não é só da igreja não, mas na agenda geral, da sociedade em geral, nesses tempos que a gente está vivendo. Eu já falei isso aqui antes, aliás, eu ainda não falei especificamente sobre a pandemia, né? Talvez eu até deveria fazer isso agora que a gente já terminou a série, mas eu tenho uma opinião que eu já compartilhei com algumas pessoas. Eu realmente não acho que a pandemia acelerou ou aumentou, vamos dizer assim, qualquer processo que está em curso na sociedade. Parece assim uma afirmação um tanto presunçosa da minha parte, afinal de contas eu sou um simples professor de história, né? Mas eu vejo a pandemia mais como um revelador de processos que já estavam e estão em andamento na sociedade. Eu não acho que a pandemia nos tornou mais ou menos solidários, já falei isso. A gente vê muitas reportagens, né, falando a pandemia provocou a solidariedade. Não acredito. As pessoas que eram solidárias, elas continuam solidárias. Elas apenas acharam mais oportunidades, digamos assim, ou buscaram mais oportunidades de expressar a sua solidariedade. O contrário também é verdadeiro. Há pessoas ruins, perversas, que têm se aproveitado do momento para se dar bem, vamos dizer assim. Mas isso já acontecia antes, queridos. Isso já acontecia antes, inclusive na área da saúde. Se você olhar reportagens do ano passado, você vai ver, não é, denúncias aos montes de pessoas literalmente tirando leite das crianças, desviando dinheiro da saúde, inclusive. Infelizmente, não digo isso com nenhum tipo de desculpa, bati aqui embaixo, né? Não digo isso com nenhum tipo de satisfação, claro, evidente, né? Mas isso acontece. Já acontecia antes da pandemia, está acontecendo agora, provavelmente vai acontecer depois. Infelizmente, porque isso eu já disse aqui, é da natureza humana. Mas, sem dúvida nenhuma, a família entrou aí no radar
não é? E eu recebi um texto algum tempo atrás. Quando eu recebi esse texto, eu pensei que era fake news. Realmente, o texto de uma dita cientista social, e o título do texto bem claro, né? Ela dizia claramente, né? A tese principal do texto era: olha, a pandemia deixou claro para nós que está na hora da gente acabar com a família patriarcal. É isso mesmo que você ouviu. Está na hora da gente acabar com a família patriarcal, com essa família tradicional, como se diz também, né? Com essa imagem, né? Tradicional, né? De família, ou como querem alguns, com essa visão antiquada, que é um termo que também se usa, não é? Antiquada, é claro, no sentido pejorativo, né? Mas é um texto que também se usa. Uma visão antiquada. Ou seja, essa família é composta por um pai, uma mãe e os filhos oriundos dessa relação. Então, é como eu falei para vocês antes, a pandemia, ela só vem revelar processos que já estavam em andamento, e agora cada um está tentando, não é, se dar bem, cada um está tentando se beneficiar, cada um está tentando colocar a sua agenda, digamos assim, sob os holofotes, visando tirar algum benefício disso. Espero que vocês estejam me entendendo. Então o texto dizia claramente: olha, está na hora da gente acabar com a família patriarcal. Havia toda uma proposta. Primeiro eu pensei de trabalhar alguns tópicos desse texto aqui, mas depois eu digo: não vou fazer isso. Eu tenho coisas mais importantes para tratar com vocês. Mas a gente tem que estar atento, porque essa agenda está colocada. Claro, entrando em algumas partes do texto, né? É evidente que a autora lá do texto, né, apresenta a família patriarcal como o pior lugar do mundo para você estar, né? Apresenta a família patriarcal como um lugar de abuso. E aí, infelizmente, a gente tem aí as notícias, não é? As estatísticas de violência contra a mulher, de violência contra a criança. Mas, de novo, vou dizer, nós já tínhamos isso antes. As causas desse problema são mais profundas. E eu não vou falar sobre elas aqui agora, mas ao longo talvez desses próximos 2 domingos, hoje e mais 2 domingos, a gente vai falar um pouco sobre isso. O que me incomoda com esse tipo de manipulação, para mim isso é uma manipulação, esse tipo de artigo, é que se aproveita, como eu disse, de uma situação, não é, para impor uma agenda. Mas ignora, por exemplo, as famílias patriarcais que receberam seus filhos de volta. Filhos que inclusive saíram de casa por sua própria conta. Às vezes magoando os pais. E agora, diante da pandemia, não é? Esses filhos retornaram para casa, foram acolhidos, foram muito bem recebidos. Estão seguros, tanto quanto cada um de nós pode estar seguro num momento como esse. Essas pessoas existem, essas famílias existem, mas não vão aparecer nas estatísticas desse tipo de pessoa que defende esse tipo de agenda.
porque esse pessoal não acredita, realmente não acredita que você possa haver comunhão, que possa haver amor, que possa haver segurança entre pessoas que acreditam o que nós acreditamos. Porque no fundo eles acham que as nossas crenças são erradas. No fundo eles acham que as nossas crenças são erradas. Quando nós dizemos que o projeto de família de Deus é um pai, uma mãe e os filhos oriundos dessa união abençoada por Deus, que isso é o padrão de Deus, eles dizem que nós estamos errados. Se não errados em acreditar nisso, alguns vão dizer, não, você tem o direito de acreditar o que você quiser, mas eles querem nos calar. Eles querem fazer com que nós fiquemos relegados no máximo ali ao nosso círculo íntimo ou ali dentro da nossa igreja. Até aqui mesmo, neste veículo, nós corremos risco. Porque alguém pode denunciar o que nós estamos dizendo e aí vocês que estão aí no Facebook há muito mais tempo do que eu até e que interagem muito mais do que eu, vocês sabem o que é que acontece. Então, entenda porque isso é importante. Por mais que o discurso diga, não, você tem o direito de acreditar nas coisas como você acha que é correto, de acordo com a sua crença, vai haver uma emendazinha aí dizendo, mas tome cuidado, porque você só deve dizer isso lá dentro da sua casa, lá dentro da sua igreja. Se você sair de lá, se você falar sobre isso fora, você vai estar sujeito à sanção. Guardadas as proporções, é isso que a gente ouve. E enquanto nós estamos cada vez mais prensados contra a parede desse jeito, eles vão fazendo a agenda deles por aí. E propagando a agenda deles e, inclusive, inserindo essa agenda dentro das próprias igrejas. Porque no final das contas está tudo disseminado, né? Com a internet aí. Eu já falei isso aqui várias vezes. Você pode continuar ensinando lá no seu culto doméstico o que é a família segundo o padrão divino. Mas aí termina o culto doméstico, seu filho vai para o quarto, pega o celular dele e aí o mundo está lá, aberto para destruir, para esmiuçar cada pilar que você diligentemente está trabalhando aí no culto doméstico, na sua casa. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje, mas antes, vamos à palavra. Salmo 128. É um salmo pequeno, que deveria ser cantado pelos peregrinos do povo de Israel enquanto eles se dirigiam a Jerusalém para as festas, não é? Para as festas que eles faziam periodicamente. Tem 6 versos que nós vamos ler. Eu, como sempre, vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, Deus, né? Está aí Senhor com tudo maiúsculo na sua Bíblia, espero, né? Porque é uma referência a Deus. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho e será feliz e próspero.
Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Lindo esse salmo. Maravilhoso. Que em 6 versículos, digamos assim, resume o propósito de Deus, o modus operandi de Deus a partir das famílias. Deus realiza o seu plano entre nós, entre a humanidade, por meio da família. Mas vejam, é Deus que realiza o seu plano. Hoje eu vou explicar para vocês o motivo de eu usar 3 alianças. Dá para ver aí, Luiz? Aqui. 3 alianças. De vez em quando eu tenho que explicar isso aqui por aí. A última vez que eu expliquei, se não me engano, foi num posto de gasolina. A moça que me atendeu lá olhou e disse assim: poxa, mas precisa 3? Eu achei engraçado ela ter coragem de falar. Expliquei para ela: olha, isso aqui tem uma simbologia, tem um sentido. Aí expliquei para ela: olha, as alianças que estão nas pontas são eu e a minha esposa. E essa aliança que está no centro é Deus. Essas 2 alianças que estão aí nas pontas, elas são aço inoxidável, elas são bem baratinhas. 3, 5 reais, pelo menos quando eu comprei, acho que foi por aí. Essa que está no meio, ela já custa um pouquinho mais. Bem mais. E é assim de propósito, para que eu e a minha esposa, ou para que eu, toda vez que olhar, me lembre que aquilo que santifica, que aquilo que dá sentido para a nossa relação é Deus. Que Deus é a coisa mais valiosa na nossa relação. Essas 2 alianças nunca se encontram, as 2 alianças que estão aí entre a aliança de ouro. Elas só se encontram se elas estiverem tocando a aliança de ouro. Aí sim elas se encontram. Fora isso, elas nunca se encontram. A gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. Não sou eu, não é o meu cônjuge, é Deus. Você deve estar lembrando do texto lá de Eclesiastes, né, que é, enfim, tem diversas interpretações para esse texto. Quando Eclesiastes diz: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ali há uma questão prática. Realmente um nó feito, né, triplamente, ele é mais seguro. Mas alguns comentaristas gostam de ilustrar essa terceira dobra que fica entre como Deus. Acho que não tem prejuízo nenhum se a gente pensar assim. Então, mesmo quando a gente fala de família, mesmo quando a gente se preocupa com a família, com os relacionamentos familiares, a gente precisa lembrar disso. O objetivo último da família é a glória de Deus, que é o objetivo último do homem. Então, o meu casamento, a minha família, deve glorificar a Deus. Deus é o mais importante. E é Ele quem deve sobressair, é Ele quem deve receber a glória. Na minha família, na igreja, em todo lugar. A palavra diz isso claramente. Então,
eu acho muito importante que a gente se lembre disso. Porque observe que o autor do Salmo, ele começa com Deus. Feliz é aquele que teme o Senhor. E aqui é um temor que leva a uma prática, a um modo de andar. Então, se você se lembrar de Tiago aqui, não está nem um pouquinho ruim, não. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse temor aqui leva aquele que teme a Deus a andar nos seus caminhos. Então, mesmo que a gente quisesse, e graças a Deus a gente não quer, nós não podemos abandonar a nossa visão antiquada de família. Você está me entendendo? Vou repetir de novo. Mesmo que nós quiséssemos, e nós não queremos, mas mesmo que nós quiséssemos, nós não podemos abandonar a nossa visão antiquada de família. Não podemos. Porque Deus estabeleceu esse caminho no qual nós devemos andar. Deus estabeleceu essa regra aqui, que para nós é a nossa regra de fé. É aqui que está aquilo que nós acreditamos. É aqui que está a forma como nós devemos andar. Francis Schaeffer diz: Deus falou, e Deus falou em termos que nós podemos entender, queridos. Nós estamos aqui abrindo a sua palavra, lendo, e o seu Santo Espírito que escreveu a sua palavra nos ajuda a entendê-la. Sim, em alguns momentos a gente pode até ficar em dúvida. Em alguns momentos a gente vai ter que estudar mais, mas isso é o maravilhoso da palavra de Deus. A gente falou sobre isso aqui, né, muitas vezes quando a gente falou de João. Jesus disse, lá no capítulo 16, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar as coisas que eu disse para vocês. Ele vai anunciar a verdade de Deus para vocês. Então, às vezes a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas a gente pode entender este livro. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Este livro se diferencia de qualquer outro livro, mesmo livros religiosos, porque esse livro não é só para ser contemplado, não é só para ser declamado, cantado. Esse livro é para ser vivido. Ele muda os nossos conceitos. Ele nos leva a uma regra. Ele nos leva. É daí que vem essa palavra. Ortodoxia. Não sei se a Heloísa vai ficar chateada comigo, mas essa semana ela foi fazer exames para fazer tratamento ortodôntico. Aproveitei e expliquei, já tinha falado outras vezes, o significado desse termo, desse vocábulo grego orto. Orto significa reto, certo. Então ela foi lá no consultório lá, eles tiraram uma radiografia de toda a arcada dentária dela e fizeram moldes.
aqui e aqui. Fizeram um molde de gesso. Falei, olha aqui, Luiz, olha os teus dentes tudo torto aqui. Meu Deus, olhando para os moldes. E aí você pensa, né? Eu pensava, se você não pensa, desculpa, né? Mas eu pensava que esse negócio de ortodontia era só estética. Só estética. O que eu vou gastar dinheiro com isso? Olha, não tem nenhum dentista me pagando para fazer essa propaganda aqui, viu? Mas é verdade. Eu acho que eu já contei essa história até lá na igreja. Acho que eu já contei. Vou ser bem rápido. Eu tinha uma dor de cabeça terrível, uma dor muito específica, um tipo muito específico de dor de cabeça, desde a adolescência. Eu convivi com essa dor de cabeça. Já estava casado, a Fátima pode testemunhar essa conversa que ela estava comigo. Fui a um médico, estava realmente numa crise muito grande. Fui a um médico. E quando eu comecei a explicar, era um clínico geral, quando eu comecei a explicar as características da minha dor, ele se levantou e foi para trás de mim. Lembra disso, Fátima? Ele se levantou e foi para trás de mim e começou a pegar bem aqui em mim. Eu parei de falar, ele disse, não, continue falando. E eu continuei falando e tal. Ele voltou, sentou no lugar dele e falou, olha, você tem ATM. Eu peguei um susto quando ele falou, você tem ATM, que eu ouvi TPM. Eu digo, opa! Já tá arrumando minhas coisas para ir embora. Como? Você tem ATM, articulação temporomandibular. Mas a gente vai fazer, você vai procurar um dentista, você vai fazer aí uns exames, ele vai lhe orientar lá. A sua mordedura está totalmente errada e isso está forçando esses ossos, está forçando esses nervos aqui e tudo vai irradiando para essa dor aí que você sente. Eu não lembro exatamente as palavras, de repente eu estou sendo até injusto com ele, que ele explicou com muito mais detalhes do que eu estou falando aqui, mas aí lá fui eu para o consultório do ortodontista. Eu lembro muito da Nessi, quando eu falo sobre isso, que a Nessi me ajudou muito, me abençoou muito. Ela que deu força lá, porque eu ainda estava com aquela ideia errada na cabeça. Não, vamos lá. Fui lá, coloquei o aparelho, usei por 5 anos. E sabe onde era que eu acompanhava? Não precisava de radiografia não, eu acompanhava na mordedura do queijo. Eu pegava uma fatia de queijo e mordia. E de fato eu fui vendo como que os dentes foram se alinhando, foram ficando na posição correta. Aliás, quando eu mordo o queijo agora, eu já vejo que eles já estão saindo, porque se movem o tempo todo. E o mais importante de tudo, você sabe o que aconteceu com a dor de cabeça? Com aquela dor de cabeça específica? Sumiu. Depois que eu concluí o tratamento, não tive mais problema com aquela dor de cabeça. Porque existe uma mordedura correta, queridos. O termo médico para isso é maloclusão. É uma palavra que em outros contextos da ciência nem se usa mais. Eu, por exemplo, não posso escrever num trabalho acadêmico que algo é mal. Vamos ser bem sinceros aí, nós, Ney, né? Pessoal aí da história. Não podemos mais. Não pode emitir juízo de valor. Poxa, ainda bem que tem a medicina aí para lembrar para nós como é que o mundo é. Porque o ortodontista, por exemplo, ele não tem problema nenhum de usar o termo má-oclusão. Existe uma maneira correta de morder, de sei lá como é que eu vou chamar. O que saiu disso é errado e causa problemas. Orto quer dizer isso. Então a ortodontia é a ciência que cuida de colocar aí os dentes na posição correta. E a ortodoxia é a maneira correta de crer.
Então, não tenha problema de usar o termo ortodoxo, não tenha receio de dizer que você segue uma doutrina ortodoxa. Você não está falando nenhuma besteira, não está falando nada de errado. Tem uma igreja, né, com o nome Igreja Ortodoxa lá no Oriente, na Grécia, né? Enfim, mas eu estou falando aqui que ortodoxia é simplesmente uma maneira correta de crer. E nós podemos chegar a isso lendo este livro, estudando este livro. Você está me entendendo? O Ivaldo, o meu irmão, ele teve a ideia de fazer uma reunião do Zoom com a família, com a nossa família. E desde que ele teve essa ideia, toda semana a gente tem pelo menos um encontro. Só uma semana que falhou. E eu estou achando maravilhoso, bom demais. Ontem nós reunimos. E nossa, eu tive que sair mais cedo porque eu precisava organizar as minhas notas aqui, né? Eu ainda sou das antigas, eu tenho que escrever, né? O computador, tá mais que o teclado tá meio ruim, aí eu prefiro ir aqui na mão mesmo. E eu tive que sair mais cedo, mas eu saí sob protesto, protestando comigo mesmo, que eu poderia ter me organizado mais para não precisar sair, porque é bom demais. Ontem, numa determinada passagem, gente, eu falo isso, não quero me orgulhar, Deus conhece o meu coração, mas eu também não vou deixar de dar esse exemplo, porque é a minha família, né? Eu espero que vocês me entendam, né? Mas eu acho, eu estou gostando demais, estou curtindo, para usar um termo aí, né, daqui do veículo, eu estou curtindo demais. Porque num determinado momento, claro, a gente conta piada, fala muita coisa, fala muita besteira, né, como se diz, né, joga a conversa fora, mas aí de repente num momento, ontem foi o Cláudio, né, a Fátima está dizendo, conta piada de 30 anos atrás, que todo tempo, todo mundo já sabe o final, todo mundo já fica esperando, quando termina, todo mundo ri, mas a gente já sabe. Mas lá, num determinado momento, o Cláudio, né, mencionou um versículo bíblico, falou alguma coisa sobre esse versículo, falou um pouco do que ele estava passando. O Ivaldo, eu concordei com o Cláudio, né, no que ele estava colocando. O Ivaldo abriu divergência, a usar um termo, né, questionou algumas coisas sobre o que a gente estava colocando. O Ivanildo entrou, falou, eu acho que se alinhou mais ao Ivaldo do que a mim e o Cláudio. Mas o detalhe que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Cláudio é 1 ano mais novo que eu, o Ivaldo é 10 anos mais velho que eu, o Ivanildo é um pouquinho mais, não vou dizer a idade que ele vai se aborrecer, né? Mas estávamos nós 4 ali, discutindo em torno de um versículo bíblico. O Ivanildo, inclusive, foi logo lá, pegou. O Ivanildo foi logo ler direto do grego, só para, né, negócio. Até descobrimos que a tradução da NVT se aproxima mais do verso que a gente estava lendo, do original. Foi muito legal. Eu creio que quando Paulo diz instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, é disso que ele está falando. Nós não precisamos esperar o culto ou a reunião da igreja para a gente partilhar a palavra de Deus, para a gente se beneficiar da palavra de Deus. Nós podemos fazer isso numa conversa casual de família. Deus nos deu essa palavra, ela está conosco perpetuamente. Deus nos deu o seu Espírito. E é muito bom quando a gente pode conversar, quando a gente pode discutir. Isso é temer a Deus como Ele deve ser temido. Isso é procurar andar
nos seus caminhos. Para eu andar no caminho de Deus, eu preciso conhecer o caminho de Deus. E nós estávamos lá os 4 discutindo, mas a Lloyd estava lá ouvindo, o papai estava lá também, ouvindo. E foi maravilhoso. Porque para eu andar no caminho de Deus, eu preciso conhecer o caminho de Deus. Então nós precisamos atentar para isso. Há uma promessa no versículo 2: você desfrutará melhor o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Olha, Eclesiastes fala um pouco sobre isso. Isso é o que de melhor você pode esperar desse mundo cá embaixo, debaixo do firmamento. Salomão diz: bom é para o homem poder trabalhar e gozar do fruto do seu trabalho. Essa pandemia, de novo, não mostrou nada de novo para nós, mas ela nos faz lembrar disso mais uma vez. Pessoas precisam trabalhar, precisam garantir o seu sustento. Eu estava ontem numa mercearia, eu achei muito interessante. Alguém lá estava conversando lá com a senhora lá, não sei se era a dona do estabelecimento, mas ela estava lá no caixa. Normalmente essas mercearias de bairro, às vezes é o próprio dono que está lá, né? Ela me pareceu, falava como dona, não sei se ela era dona mesmo. Mas eu achei muito interessante porque alguém perguntou lá: e vocês receberam o auxílio emergencial aqui? Aí um dos funcionários lá falou: não, aqui ninguém recebeu. Aqui a gente tem carteira assinada. Aqui. Ele estava assim meio pesaroso, parece, né? Lamentando. Aí a dona ela interferiu e disse assim: não, aqui ninguém recebeu, graças a Deus. Porque esse auxílio aí é para as pessoas que estão sem condições de se manter. E aqui, graças a Deus, vocês estão empregados, vocês estão ganhando o salário de vocês, eu estou aqui tirando meu sustento. Eu gostei demais. Vejam, o salmista diz aqui que isso é dom de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, como professor de história, nem todo mundo concorda com essa tese. Eu concordo, eu defendo. E eu procuro colocá-la em prática aqui dentro de casa com os meus filhos. Aprendi isso com a minha mãe. Eu poderia dizer com o meu pai e com a minha mãe, mas o meu pai ficava mais assim na retaguarda, né? Tem que admitir isso, aliás, até ele tem que admitir isso. A carga pesada ficou com a mamãe. E eu, graças a Deus, eu aprendi isso. Pela misericórdia de Deus. Eu acho que todo mundo em casa aprendeu. O valor do trabalho corriqueiro, do trabalho simples. Esse trabalho monótono do dia a dia. Seu filho está reclamando para lavar louça em casa nessa pandemia? Ele está protestando? Cuidado, porque pode ser que antes da pandemia ele não estava fazendo nada desse tipo. Veja, querido, preste atenção.
Qual é a tese, Eliezer? Esqueceu da tese? Não, não esqueci. A tese é a seguinte, não é uma tese, é uma proposição, sei lá como é que você vai chamar. A escravidão deixou uma marca profunda na sociedade brasileira. E entre digamos, é uma marca multifacetada, é uma herança multifacetada, tem vários aspectos. E um aspecto dessa herança é a aversão ao trabalho braçal, ao trabalho corriqueiro e às aparências que esse trabalho dá. Ou tem. Pare um pouco, pense nisso antes de você me rechaçar, porque a gente tem elementos históricos, tem até um registro muito interessante de um viajante. Os registros dos viajantes, né, eles são uma fonte histórica interessante. Luísa, faz um favor, acende a lâmpada aqui, que tá me desconcentrando, tem um foco que vem, e isso, espero que melhore agora. Desculpa aí, gente, mas eu vou explicar. O registro de um viajante que ele precisou ter um problema na fechadura do lugar onde ele morava. Não vou falar a cidade, que eu não quero, enfim, né? Mas tá na história isso aí. Ele teve um problema na fechadura, não conseguiu abrir ou perdeu a chave, não lembro bem da história. Ele precisava do serviço de um chaveiro. Isso no Brasil, não sei se no Brasil colonial, se já era império, talvez já fosse império. Mas a escravidão ainda estava vigorando, em voga. E ele, vou ter que ir atrás de um chaveiro. Primeiro ele demorou para achar esse serviço especializado. Interessante, né? É interessante. Quando ele finalmente achou alguém, era um estrangeiro. Detalhe, era um estrangeiro. Isso aí não é um detalhe de somenos na história. Era um estrangeiro que já estava completamente aculturado, para usar um termo que ninguém quer que a gente use mais, mas eu vou usar. Ele já estava muito acostumado aqui, como é que a banda tocava. Chegou lá, o homem estava lá sentado, ele escreve isso no relato. Cheguei lá, ele estava sentado. E aí eu falei para ele o que era que eu queria, precisava abrir uma porta, ele ficou meio assim, amuado, né? Como se eu tivesse tirado ele de alguma coisa muito importante que ele estava fazendo. E aí ele... Tá bom, vamos lá. Saíram os dois. E ele reparou que o homem não tinha levado ferramenta nenhuma. E aí ele acabou perguntando: o senhor não vai precisar de nenhuma ferramenta? Vou, claro que sim. Nós estamos indo alugar um escravo para carregar a caixa de ferramentas. E aí o narrador diz: eu caí na besteira, ele não usou essa expressão, mas eu vou usar para vocês entenderem bem. Caí na besteira de sugerir que eu mesmo poderia carregar. Se era essa a questão, eu estava com pressa, né? Eu tinha uma demanda para resolver. Eu posso carregar. Me ofereci para carregar a caixa de ferramentas. E o homem olhou assim para ele com aquela cara assim: que isso? Você está no Brasil. Aqui as coisas não são assim. Esse serviço é serviço de escravo. Nenhum de nós dois vai carregar a caixa. E ele teve que aceitar e foram embora. Estou aqui dando um exemplo, eu poderia dar muito mais, mas eu quero que você pense um pouco sobre isso. Como eu disse, talvez não seja uma tese, talvez seja uma simples proposição, mas é algo que a gente deve pensar. Porque isso é atávico, isso tá na cabeça da gente desde tempos imemoriais. Você se lembra lá da passagem do livro de Eclesiastes? Eu não lembrei agora, mas não vou procurar, mas eu posso procurar depois para você. Quando a sunamita diz assim: eu estou morena, porém eu estou bonita, gente.
É curioso, tem algumas discussões sobre a questão da tradução, né? Mas não importa como que você vai encaixar, que palavra que você vai colocar aí, mas o contexto ali é bem claro. Ela está dizendo, olha, a minha pele escureceu porque os meus irmãos me obrigaram a cuidar do rebanho lá, mas eu estou morena, mas eu sou bonita. Olha isso, naquela época. Havia essa identificação de tons mesmo de pele, com trabalho braçal. E Deus permitiu que esse texto fosse para a palavra, para que a gente reflita sobre isso. Muitas pessoas não gostam de parecer suadas. Chegar na casa delas, quiser dar um abraço, ela vai dizer, não, eu estou suado. Mas na academia, né? Na academia ninguém reclama de suor. Pelo contrário, suor na academia é essa hora, né? Bate foto, né? Mostra a bandana molhada. Tudo é uma questão de contexto. Capinei aí à frente de casa essa semana. O Vinícius me ajudou, até o Joel me deu as caras por lá, mas eu fiz de noite, porque o sol realmente aqui tá muito ruim. Depois eu fiquei pensando, será que alguém vai achar que eu estou capinando de noite, porque eu não quero mostrar? Capaz que alguém pensou isso. Deve ter esquecido das quantas vezes eu capinei aí debaixo do sol, mas agora está complicado. Isso afeta os nossos filhos. Pelo menos os meus filhos afetam, eu não sei os seus. Vou falar dos meus, né? Melhor. Esse serviço comezinho, esse serviço chato, diário, lava a louça, né? Varre casa. Além de ser um serviço monótono, mas não é pesado. Você já parou para pensar disso? Não é pesado. Isso que eu falo para os meninos aqui em casa. Joelzinho, né, Joelzinho? Que é o mais novinho, às vezes. Eu fiz ontem, sim, meu filho, mas você comeu ontem também. Você comeu ontem e está comendo hoje de novo. Faça. Não vai cair a mão. Eu marco no relógio. Tem um relógio bem aqui em cima que dá para todo mundo. Tem a visão lá da sala de jantar, da cozinha, tá lá, olha lá o relógio. Marque a hora que você vai começar. 15 minutos, 20 minutos você termina, não vai cair sua mão. Vários psicólogos, eles falam sobre isso. Se o seu filho, se a sua filha apenas vê outras pessoas fazerem esse serviço, se ele cresce vendo que são sempre outras pessoas, que até o copo em que ele bebe água é outra pessoa que vem e lava, o dia que você quiser que ele faça isso, prepare-se para a cara de espanto que ele vai lhe lançar. É a mensagem que você manda, talvez sem querer. Não, tem alguém para fazer isso. Uma vez eu passei por uma situação complicada. Eu tô gastando um pouquinho de tempo aqui, tá? Mas isso vai ser tempo ganho lá na frente, queridos. Acredite. Passei por uma situação complicada uma vez na escola. Vou contar essa história. Eu tenho muita história de professor. Vocês sabem disso, né? Mas essa história em especial eu acho interessante, porque nós voltamos do intervalo, aula quebrada. Tinha a primeira aula, aí intervalo. Na segunda aula fui eu mesmo que voltei para a sala. Só por isso que eu consegui identificar a história. Voltei para a sala. Aí simplesmente a cadeira onde eu sentava estava com 2 marcas de calçado. Alguém tinha subido na cadeira. Detalhe,
É porque tinha uma janela atrás da mesa do professor, tinha uma janela, a janela dava para o pátio interno da escola. A pessoa, obviamente, não chegava na janela, ela colocou a cadeira do professor lá, subiu na cadeira e deixou a cadeira lá mesmo. Nem se deu ao trabalho, ainda bem, né, de colocar a cadeira de volta lá onde o professor se sentava. Então, quando eu cheguei, eu vi a cadeira lá, vi aquelas duas marcas, falei, ei, gente, espera aí, alguém pisou na minha cadeira aqui. Quem foi? Não apareceu. Gente, eu vou falar de novo. Alguém pisou nessa cadeira aqui. Eu duvido que tenha sido alguém que entrou aqui e fez isso. Deve ter sido alguém que ficou aqui dentro da sala e ouviu a voz de alguém lá no pátio, lá fora, e aí quis falar com a pessoa, subiu aqui e falou: quem foi? Ninguém. Ok. Primeira coisa que eu fiz, bati uma foto da cadeira. Mostrei a foto para eles e disse: olha, vocês estão vendo isso aqui? Vocês assistem CSI aqui? Então, vamos lá, vamos fazer o nosso episódio de CSI aqui, né? Investigação do crime. Tá aqui, olha, o carimbo aqui, a marca do calçado. Pois bem, agora vocês vão me mostrar, cada um de vocês, o calçado de vocês, vamos ver qual é a marca que confere aqui. De novo, quem fez isso? Mais uma chance. Não. Começa aquela história, né? Vamos ver até onde ele vai. Ok, vamos lá. Que a aula agora aqui é de cidadania. Um por um. Aí a menina não tem jeito. Ela viu que eu ia achá-la de qualquer jeito. Mas assim, primeira fileira, segunda fileira, eu não lembro exatamente a fileira onde ela estava. Quando faltava uma fileira para chegar na dela, é meu. Ah, é seu? Minha colega. Muito bem. Você poderia ter falado antes, né? Poupava aqui toda essa perda de tempo que a gente está aqui. Ok, então vamos fazer o seguinte. Falei para a representante, faz o favor, vai lá no setor de limpeza, lá, pede um pano úmido para a colega limpar a cadeira aqui. Eu não vou limpar nada. Ah, você vai limpar sim. Você vai limpar. Você sujou de uma maneira totalmente inconveniente, você vai limpar. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho meus argumentos para tentar convencer as pessoas, né? Não lembro exatamente a história, mas acabou que ela limpou. Incidente encerrado, fui embora para outra sala, saí da escola depois, quando eu estou na rua, o meu telefone toca. Era a diretora. Olha, a mãe da fulana está aqui, ela falou que o senhor humilhou ela na sala, e a mãe dela está dizendo que vai processar, que vai não sei o quê. Eu quero que o senhor venha aqui agora para a gente resolver. Eu digo, não vou, diretora, me desculpe. Eu já estou numa outra demanda, não tem como eu ir. Ah, mas ela está dizendo que vai para... Deixe, diretora, deixe. Esse país é um país livre. Se ela acha que tem direitos, deixe ela procurar o direito dela. Estou esperando o processo até hoje. Mas eu fico impressionado de ver que a primeira coisa que a pessoa pensa quando passa por uma situação dessa é: vou processar. Vou pegar um pano úmido para limpar a sujeira que você fez é humilhação. Para mim, isso é herança da escravidão também. Ensine o seu filho, ou ensine ao seu filho e à sua filha, o valor do trabalho comezinho, corriqueiro, trivial. Não importa a idade que ele tenha, porque isso está com 30 anos, está na sua casa. Ensine. Isso vai ser motivo de glória para você e até para o Evangelho.
Se você conseguir criar um filho organizado, uma filha organizada que vai morar, por exemplo, numa república ou num alojamento universitário, ou sei lá, alguma coisa coletiva assim, e aí ele vai mostrar lá que ele é organizado, que ele é prestativo, que ele não corre de serviço, ele vai ser elogiado e ele vai dar honra a você e a Deus. Nós precisamos resgatar isso. É urgente. E vou dizer de novo, não foi a pandemia que provocou isso. A pandemia só revelou uma realidade presente dentro da nossa casa. Ensine seu filho que o trabalho diligente não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Eu vou deixar esse feliz e próspero para depois, tá? Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Que horas são, Luísa? 10h37. Voou o tempo de novo, né? Olha isso, gente. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Que coisa linda. Você vai olhar aí os comentários, né? Você vai ver, tem uma explicação aí, que naquela época as pessoas viviam principalmente da agricultura e ter muitos filhos era vantajoso. Normalmente é colocado assim, né? Era vantajoso. Porque isso significa que você ia ter muitos braços para trabalhar lá na lavoura. Tudo verdade, tudo é história, mas eu creio que o alcance desse verso vai além disso. O pastor comentou na semana passada o salmo que fala, né, que os filhos são bênção de Deus. E que o homem que enche a aljava, as flechas, né? Ele faz uma ilustração com flechas, vai se dar bem. Espera aí. Acontece que hoje em dia criar um filho custa na classe A cerca de 2 milhões de reais. Até os 23 anos. Já fizeram essa conta. O custo de um filho na classe A. A classe C, segundo o levantamento que eu fiz, por volta de 500 mil reais. Então, se você não está na classe A, nem na classe C, né? Você está na classe B, faz uma conta aí entre 2 milhões e meio milhão, aí você vai achar o custo do seu filho. Bom, se é assim, se o filho hoje custa tanto, será que esse versículo ainda vale? O que vocês acham? Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Na minha pesquisa eu achei um livro chamado 100 filhos, 40 razões para não ter. Uau! Vou comprar esse livro. Vou comprar esse livro. Mas não quero que nenhum de vocês, meus alunos que não têm filhos ainda, compre, viu? 40 razões é muita razão, gente. Alguns dirão é um número bíblico, né? O número 40 é um número, tem uma simbologia na Bíblia. Uau! Uma tal de Corinne Meyer, parece que é isso. Olha o que ela diz. Ser mãe é visto como algo elegante. As mulheres são encorajadas a isso porque supostamente eles nos fariam felizes. Você prestou atenção? Supostamente os filhos nos fariam felizes. Aliás, pessoal aí que gosta da Marvel vai adorar agora essa parte, né? O Ultron
também deixou a sua marca na história sobre esse negócio de ter filhos. Vingadores, a Era de Ultron. Tem uma passagem do filme que não passou despercebido não, do velho aqui. Quando a feiticeira está conversando com ele, que ela fala que eu vi o medo, né, de você, do Stark. Não, mas ela está se referindo, os meninos estão me corrigindo aqui, eles são os experts, né, eles são os especialistas. Mas ela estava se referindo que o Stark ficou com medo dele, quando ele viu do Ultron, né? E aí o Ultron me saiu com essa pérola, preste atenção. E reveja essa cena, se você tem o filme, reveja essa cena porque é muito interessante. Revela a agenda do Ultron. Aliás, você sabe, né? Se você viu o filme, você sabe que o Ultron para ele, olha, eu sou o ápice da evolução, eu sou a coisa mais importante, eu vou salvar a humanidade. Ele chega a dizer isso. E aí ele me sai com essa, abre aspas. As pessoas sempre criam aquilo que temem. Homens de paz criam máquinas de guerra, invasores criam vingadores. As pessoas criam pessoas menores, crianças. E ele faz uma gracinha. Esqueci o nome. Escapou o nome. Crianças projetadas para substituí-las, para levá-las ao fim. Você ouviu bem? Pode voltar lá. Volta a fita, como se dizia no meu tempo. E você vai ver, há uma agenda aí, queridos. Sim, tem muita gente, e o número delas cresce cada vez mais, dizendo que ter filhos é contraproducente. O planeta já está muito abarrotado. Você vai encontrar gente, não, eu optei por não ter filhos por uma questão de consciência ecológica. Esse mundo já está muito abarrotado. É cada uma que me sai, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho muito interessante. E essa tendência cresce no Brasil. Cresce no Ocidente todo. O Brasil está acompanhando. Estados Unidos, então, nem se fala. Tirei de uma reportagem de revista. Os lares formados por apenas um casal são um entre os vários arranjos familiares que fogem da imagem tradicional da família, formada por homem, mulher e criança. No Brasil, a taxa de 19% de lares sem filhos é um indício de um movimento para cima. Há pouco mais de 10 anos, em número, era de 14%. Entre eles, 20,7% são casais em que ambos têm uma renda. Para esse caso, há um nome especial, que, claro, foram os americanos que inventaram, né? DINKS. D-I-N-K-S. Double Income No Kids. É isso que a sigla quer dizer. Double Income No Kids. Renda dupla, sem filhos. E aí a reportagem continua, né? São pessoas que, enfim, né, não querem abrir mão da liberdade, ou dizem não ter vocação também. Rapaz, eu dou graças a Deus que o papai e a mamãe não sabem fazer conta, pelo visto. Ou ele não sabia do custo dos filhos. Porque, ó, Celeste, Ivanildo, Ivaldo, Gerson, Jair, Lloyd, eu sou o 7º. Se o papai e a mamãe soubessem fazer conta, eu estava lascado. Eu não tinha nascido. Faz as contas aí, R$500 mil cada um. Naquela época custava bem menos, né? Gente, preste atenção. Eu vou falar de novo, tem uma agenda aqui. Tem outro livro interessante aí. Você está anotando? É agora Laura Carroll. E não é por acaso são mulheres as autoras desses livros, não. Vou falar, vou dizer. Mas vou falar domingo que vem, se me deixarem. Hoje eu não vou.
entrar nesse aspecto. Mas olha essa frase aqui. É o título do livro dela, tá? Preste atenção. Por que libertar nossas mentes da visão antiquada sobre paternidade e reprodução criará um mundo melhor? Você ouviu isso? Por que libertar nossas mentes da visão antiquada sobre paternidade e reprodução criará um mundo melhor? Meu Deus do céu! Aliás, nos Estados Unidos existe até uma organização, um estatuto, registro em cartório, funcionando. Tudo bem. Países livres é assim mesmo, tá? Child Free, livre de crianças, é o título da organização. E eles têm lá, inclusive, o Child Free Day, o Dia Livre de Crianças, em que eles celebram a liberdade que um mundo sem crianças dá. Não estou inventando nada aqui. Pode entrar, pode pesquisar se você quiser. Mas eu vou dizer de novo, Deus tem um plano. E esse plano é operacionalizado pela família. E nós precisamos ver que essa agenda está aí. Eu tenho uma cunhada que ela diz: o Elias só gosta de desejar filho pra gente. Poxa, mas tem coisa melhor para desejar? E ainda digo mais. Por enquanto eu estou orando ocasionalmente, mas eu estava dizendo para a Fátima, eu vou começar a orar todo dia, eu vou fazer como Daniel, 3 vezes ao dia. Vou abrir a janela na direção que a pessoa está, porque eu acho que ela está, e vou orar. Você prestou atenção como termina esse salmo? Olha que coisa linda isso aqui, gente. Eu já estou antecipando, porque eu já estou preocupado com a hora. Eu olhei ali o sol alto, forte. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Que coisa maravilhosa. Só quem tem, né, para explicar esse verso aqui, eu não tenho ainda. Ainda bem, porque meus filhos não estão casados. Nenhum deles. Mas sim, eu espero ter netos. Se Deus me permitir essa graça, eu espero. E ver o legado que eu recebi sendo passado para as novas gerações. A prosperidade que eu tenho, eu disse que eu vou falar mais de prosperidade, mas vou falar domingo especificamente. Eu me considero absolutamente próspero. Mesmo com os boletos que eu tenho para pagar aí. Vou falar mais sobre isso, como eu disse. Porque eu tenho uma herança que me foi dada por Deus, maravilhosa, que eu procuro passar para os meus filhos. E espero que eles passem para os seus filhos, se Cristo não voltar antes. E alguns dos meus filhos, alguns sobrinhos, não querem que Cristo volte, não querem casar. Não, eu quero casar. Ok. Há uma promessa de Deus aqui, de uma bênção hereditária até, se é que você vai entender o que eu quero dizer, mas não no sentido de que vai passar de pai para filho naturalmente, mas no sentido de que vai ser transmitida. A posteridade. É isso que está sendo dito aqui. Famílias grandes
sobretudo as famílias que vivem bem, têm sofrido bastante nessa pandemia. Porque a gente sente falta desse convívio. Contei essa história já para algumas pessoas. Já desse a gente estava assistindo aqui a pregação do pastor. Quando terminou a pregação do pastor, a gente cantou um pouco aqui em casa. Aí quando terminou, o Joel deu uma espreguiçada assim, falou: poxa, uma hora dessa a gente estava comendo lá na casa do tio Dinaldo e da tia Lloyd. Ô, saudade! É bom esse convívio. Espero que ele continue gostando, mesmo quando crescer. E uma coisa eu já decidi, aqui em casa, depois que acabar a pandemia, depois que a gente voltar a fazer os nossos encontros, a gente vai ter uma zona aqui livre de celular, livre de smartphone. Nada dessa história da gente estar aqui numa conversa animada e 2, 3, só ali imerso naquele mundo. Aliás, eu ganhei uma placa que eu nem sei por onde está, né? Da Marina e do Thiago, que eu adorei, né? Tá escrito Wi-Fi só depois de 30 minutos de conversa. Só vou liberar a senha depois de 30 minutos de conversa. Foi a Marina e o Thiago. Foi. Tá aqui. Não vai dar para ler, Luiz. Tá ao contrário. Né? Wi-Fi só depois de 30 minutos de conversa. Eu adorei isso aqui. Adorei. Muito legal. Então só vou liberar a senha depois de pelo menos meia hora de conversa, de bate-papo. Temos uma herança que precisa ser partilhada e transmitida. O temor do Senhor. E nós seremos felizes se agirmos dessa maneira. Porque Deus deixou um caminho certo para a gente seguir. Com pandemia, sem pandemia, há uma maneira correta de constituir família, de viver em família, de se reproduzir em família. E vou dizer de novo, nós não podemos, não queremos também mudar isso. Não temos esse direito. Não temos esse direito. Estamos atingidos sim, todos nós estamos. Não tem jeito. A gente tem que admitir. Os meninos aqui em casa dizem, não estou sentindo. Tá sim, não é possível. Não é possível que, ao sair da sua rotina, radicalmente como a gente saiu, você não seja atingido de alguma forma. Eu digo às vezes para eles, eu sei que vocês estão estressados. Não, eu não estou. Está estressado sim. Está estressado sim. Eu estou estressado, como é que vocês não estão estressados? Há uma discussão, né? O número de divórcios aumentou porque as pessoas descobriram que não se conheciam. Eu digo, e daí? Se você não conhece sua esposa? Se você não conhecia sua esposa quando você casou com ela, isso não faz a menor diferença. Já estou me empolgando aqui, vou falar disso domingo, não é hoje. Quando eu casei com a Fátima, eu tinha 27 anos. Se eu achava que a conhecia, azar o meu. E ela está dizendo aqui, o meu também. Agora eu estou com 50. E outra coisa importante, querido, preste atenção. Eu não sou a mesma pessoa que casou com a Fátima 23 anos atrás. Quase 23 anos. Dia 11 a gente vai fazer 23 anos de casado. Eu não sou a mesma pessoa. Ela não é a mesma pessoa com a qual eu casei. Está bem ali a foto, olha, bonitinha, linda. Eu amo essa foto.
Não somos as mesmas pessoas. Mudamos. Algumas mudanças desejadas, outras nem tanto. E daí? Eu sei que é fácil falar assim, né? Aliás, falar de família é complicado por isso. Você não pode ir muito além daquilo que você próprio vive. Mas a palavra de Deus nos faz ir além. Eu convido vocês a estarem comigo no domingo que vem. A gente vai falar mais especificamente sobre essa questão, porque começa com os dois. Com o homem e com a mulher. Com o casal. Mas eu quero terminar dizendo uma última coisa. Eu também não sou avestruz para colocar a cabeça dentro do buraco e não olhar a realidade que eu tenho ao meu redor. Eu quero incentivar você a continuar, tá? Nessa jornada com a gente. Você está numa segunda família? Olha, eu vou dizer como Paulo, permaneça na condição que você está. Meu objetivo aqui, ao explorar esse assunto com vocês, não é trazer dor, não é infligir sofrimento, carga culposa para cima de ninguém. Permaneça onde você está. Então já vou adiantando aqui, eu acredito, apesar de defender a indissolubilidade do casamento, sim, com o padrão de Deus, eu considero que alguém que está numa segunda família pode sim ser abençoado por Deus. Então, dizendo claramente, para não ter dúvida, não é que eu queira garantir a audiência da semana que vem, não. Eu só quero que isso fique claro, porque é o que eu acredito. Quem me conhece sabe disso. Eu acho importante dizer isso. Eu vou terminar com duas histórias, para deixar já o gancho para a semana que vem. Duas histórias terríveis. E eu sei que essas histórias são verídicas, porque confio plenamente nas pessoas que me contaram. Vou começar com uma igreja que é muito diferente da nossa. Um rapaz lá chegou na igreja, casado, e começou a frequentar, um menino muito capacitado. A esposa não quis acompanhá-lo, porém não quis deixá-lo. Mas era um problema, era um conflito, porque toda vez ele reclamava para o pastor e dizia, olha, é assim, ela não quer isso, ela não quer aquilo e tal, e era conflito, ela tinha ciúme das mulheres lá da igreja e tudo e tal. Quando foi um dia, o pastor chegou para ele e disse, irmão, eu tenho uma solução do Senhor para a sua situação. O Senhor falou comigo. E o Senhor me disse claramente que o Senhor deve deixar essa sua esposa e casar com a irmã fulana, que é uma mulher abençoada, está disposta a trabalhar na obra. Já imaginaram uma coisa dessa? Diz que Deus deu essa instrução para esse homem, esse pastor. Claro que essa história não podia acabar bem, né? Claro que não podia acabar bem. Não vou nem contar o final da história. Não interessa. A outra história, que a gente olha e diz assim, mas esse pessoal é acostumado com isso. Temos problemas entre nós conservadores também. Ditos conservadores. Por isso que eu escolhi uma história lá no extremo, agora eu vou contar uma história no outro extremo. Uma igreja conservadora. A pessoa chegou lá de novo, chegou à igreja, chegou com a esposa, só que era uma segunda relação. Muitos problemas, muitas dificuldades, e aí o pastor, se bem que no caso dessa história eu não tenho certeza se foi o pastor, mas foi alguém de lá de dentro da igreja, que disse o seguinte para ele, o senhor sabe por que a sua vida está nessa situação? Porque essa aí não é a sua verdadeira esposa. O senhor tem que procurar
a sua verdadeira esposa, que é a sua primeira esposa, e tem que ficar com ela. Mas não tem como, ela já tem um outro relacionamento. Não, mas isso é o que a Bíblia diz, é isso que o senhor tem que fazer. Eu ouso dizer, graças a Deus, nesse caso, o homem preferiu sair da igreja. E ficou na relação que ele tinha. Porque, inclusive, já tinha filhos. Imagina uma situação dessa. Esses dois extremos mostram que a gente precisa ser muito cuidadoso quando a gente fala sobre esse assunto. Muito. Extremamente cuidadoso. E nós não podemos, de forma alguma, torcer a verdade, mostrar só um texto ou um aspecto, sem levar em conta tudo que a Bíblia fala sobre essa questão. Por isso, eu não tenho intenção de trazer peso sobre ninguém, tá? Eu quero trazer um incentivo para você vir a palavra de Deus, estudar. Mesma coisa com relação aos solteiros. Mesma coisa. Paulo ele falou sobre isso lá em 1 Coríntios 7, né? Talvez é um texto, não sei se vai dar tempo, mas é um texto que a gente pode até trabalhar mais. Permaneça na situação em que você está. O fato da gente falar sobre casamento, o fato da gente falar sobre a importância de você fazer um casamento bíblico, não é para jogar peso em cima de ninguém, é para a gente refletir, confiar em Deus, porque Deus é capaz. Acho que o fundamental daquele texto lá, Paulo está dizendo, Cristo é capaz de lhe suprir, não importa a situação em que você esteja. Lembra do que eu falei das 3 alianças? Deus é o mais importante. E Ele é perfeitamente capaz de nos suprir, Ele interfere na nossa vida. Ele nos acompanha. Isso já foi dito hoje na devocional que nós tivemos com o irmão João Marcelo. Caráter imanente de Deus. Como que Ele vai interferindo na história, sem se confundir com ela. Porque tem um propósito para a nossa vida. Ele conferiu até os cabelos da nossa cabeça. Os brancos e os pretos, né? Ele tem um propósito. Então nós precisamos atentar para isso. Então eu quero realmente incentivar todos vocês a continuarem comigo nessa jornada aí sobre família. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Se você quiser enviar alguma pergunta específica no grupo, você pode enviar. Se você quiser perguntar alguma coisa, você que está só no Facebook, aí agora, faça sua pergunta aí agora, tá? Sempre quando encerra aqui eu dou uma olhada, eu nunca respondo no ato, porque eu tenho dificuldade, gente, eu admito isso para vocês, de acompanhar o meu raciocínio, ficar olhando, né, e verificando. Eu tenho essa dificuldade, então eu prefiro, mas depois eu entro, eu olho aqueles comentários ou aquelas perguntas que eu acho pertinente responder, eu respondo privadamente para a pessoa, ou mesmo aqui, né, eu posso fazer isso. Quero incentivar vocês a continuarem nessa jornada conosco, tá bom? Vamos orar neste momento e pedir que Deus nos abençoe, continue nos abençoando com a sua palavra. Vou pedir para a Fátima orar, tá? Encerrando esse momento aqui. Vem aqui. Tá bom. Ela quer ficar lá, né? Vem ou não? Não? Então tá, hora daí mesmo. Hoje a nossa... tá aqui. Vamos orar. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por este dia que Tu estás nos dando, por mais esse domingo, Senhor, essa manhã tão bela, ó Deus. Muito obrigada pela Tua palavra que nos ensina, que nos conforta e que nos dá, Senhor, a direção certa para andarmos neste mundo segundo a Tua vontade, Senhor. Muito obrigada por cada irmão, por cada família, Senhor, que está ouvindo, e que este domingo realmente seja um momento
de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós estamos alegres. Muito obrigada, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Hoje à noite, né, a pregação do pastor Ego, vem aqui, Joel. Joel está querendo dar as caras aqui, né? Hoje à noite, pregação com o pastor Ego. Deus abençoe a cada um de vocês, um grande abraço e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau.